Neste vídeo você vai ver a reescritura textual. Álvaro, reescritura de textos. Isso, gente. Reescritura de textos. Ah, então tem uma aula para isso? Vou falar para vocês. Não tem uma aula para reescritura de texto. Já vou falando logo. Não existe uma. Por quê? As pessoas sempre pensam, então peraí, tá lá no edital, reescritura de textos. Eu vou explicar para vocês o que é. Mas não existe uma aula só disso. Certo, galera? Então nós vamos ver o quê? Reescritura de textos. Papel e caneta. E nós vamos resolver 12 questões. Meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula de português há mais de 30 anos e neste canal ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concursos. É isso, galera. Depois você quer me seguir no Instagram, eu tô lá no Instagram também, Prof. Álvaro Ferreira, uma questãozinha por dia, pau no gato, sem mais delongas. Vamos embora? Vamos embora, vem cá. Vamos lá. O que eu falei para vocês? Sem enrolação, não existe uma aula de reescritura de texto. Já vou falando logo, hein? Mas Álvaro, tá no meu edital, onde eu vou achar essa aula de reescritura de texto? Não tem, não tem. Reescritura de texto é o seguinte, vamos lá. Qual que é a ideia de reescrever o trecho? É reescrever um trecho para que mantenha o sentido. Então é o seguinte, ó, tem que manter, ó, o mesmo sentido, tá? Já vou falar para vocês, ó. Nós vamos pegar questões disso. O que é reescritura de texto? Mesmo sentido, tá? Simples assim, ó. Mesmo sentido. Então você vai reescrever aquele trecho, certo? Você vai ver as reescrituras daquele trecho e você vai ver qual deles tem o mesmo sentido. Tá bom, Álvaro. Então isso aqui inclui o quê? O que você vai ver, galera? Mesmo sentido. Sinônimos. Então, ó, sinônimos. Então, ó, sinônimo faz parte de escritura de texto? Faz. Você escreve o texto, aí você troca uma palavra pela outra, né? Então tem que ter os sinônimos. Que mais, Álvaro? Vem cá, galera. Outra coisa que você vai ter que saber. Coesão, coerência e coesão. Vou por aqui, hein? Ó. Aí essa matéria tem coesão, certo? E coerência. Vou pôr tudo aí que é escritura de texto, tá, galera? Por isso que não tem uma aula disso. Então, se você for comprar o meu curso, se você for fazer o meu curso, não vai ter uma aula. Se você souber o todo, tá? Então, quem vai estudar reescritura de texto tem que estudar por último. Porque primeiro você tem que saber a morfologia, a sintaxe, depois você vai ver reescritura de texto. Então, coesão e coerência. Coesão e coerência. Mas o que é reescritura de texto mesmo, Álvaro? Reescritura de texto, galera, é você ver quais são, quais são aqueles trechos reescritos que mantenham o sentido, mesmo sentido, e agora outra. Vem cá, não é só mesmo sentido. A correção, né? Mesmo sentido e a correção gramatical. Claro, correção gramatical. Correção gramatical, Álvaro. Isso, galera. Então, assim, ó, reescrever um texto é reescrever com o mesmo sentido, sinônimos, coesão e coerência, e correção gramatical. Quer dizer, tem que continuar correto. Sabe o que é para vocês? Ó, vou colocar aqui agora, ó. Quando se fala disso, advérbios. Advérbios. Então você tem que ser bom em advérbios. Que mais, Álvaro? Já que é isso, você tem que saber os conectores. Conectores. Álvaro, o que são os conectores? Vamos lá, vou te falar o que são os conectores. Os conectores são as conjunções. Conjunções. Você trocar uma conjunção pela outra, por isso você tem que saber conjunção. Que mais além disso, Álvaro? As preposições. Preposições, porque preposição conecta. Certo, galera? E outro conector legal é pronome relativo. Pronome relativo. Você tá enrolando muito. Então presta atenção, galera, ó. Vamos lá. Reescrever texto. Sinônimos, coesão, termos de coesão
E coerência, aí você fala termos de coesão e coerência, Álvaro, para manter a coerência. Para manter a coerência, você tem que usar as conjunções, tem que saber trocar uma pela outra. As preposições, às vezes ele tira uma preposição, não tira. Pronome relativo são o quê? Os conectores. Então você tem que ser bom de conector para saber reescrever texto. Advérbios, Álvaro. Você tem que saber os advérbios e os sinônimos, né? Sinônimos. Trocar um advérbio pelo outro. Trocar de posição. Que mais, Álvaro? Aí eu vou colocar aqui, ó. Ó o que eu vou colocar aqui, galera. Correção gramatical, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Eu vou usar o quê? Inversão. Inversão. Álvaro, o que é inversão? O que é inversão? Então está lá, o trecho está lá, certo? O trecho está lá. Aí eles simplesmente invertem. Percebeu? Então, ó, inversão é o que, Álvaro? Inverter a posição original do texto. Aí você inverte. Aí eles fazem o seguinte, ó. Tem o mesmo trecho lá, certo? O mesmo trecho está lá. Plá! O trecho está lá, plá. Aí eles vão inverter. No que eles invertem, eles vão colocar um sinônimo. Aí você tem que saber se é sinônimo ou não. Nessa daí eles trocam uma conjunção. Olha que coisa maluca. Tudo ao mesmo tempo agora, né? E aí você inverteu. O que é inverter, Álvaro? Vamos lá. A frase, se ela estiver na ordem direta, Álvaro, o que é ordem direta? Eu sei que tá cansando sua beleza, mas já já a gente vai pro pau, tá? Ordem direta, o que é ordem direta, Álvaro? Sujeito, verbo, complemento e resto. Dá uma olhada. Sujeito, verbo, complemento e resto. No que eles invertem, ó, eles vão inverter, tá? Eles vão pegar um resto aqui, ó, que é um advérbio, um adjunto adverbial. Eles colocam no começo da frase. Nessa vai entrar o quê? Você sabe o que vai entrar também? Pontuação. Pontuação. Nossa, Álvaro, então quer dizer que não tem uma aula para reescrita. Mas eu já vi. Ah, eu já vi. Claro que você já viu. Aí o cara fala assim, ah, vou te dar dica de reescritura de texto. Aí você cai nessa. Não, eu já vou falando. Reescritura de texto é a última coisa que você vai treinar, cara. Não tem jeito. Percebeu? Conjunção, preposição, pronome relativo, mudou pra cá, mudou pra cá. Ó, inverteu a frase, a vírgula se tá lá, se não tá. Uma oração dentro da outra, eles invertem. Vira uma zona. Mas tem que manter o mesmo sentido. Certo, galera? O mesmo sentido. Ou seja, a frase tem que continuar coerente. E aí tem os termos de coesão também. Tá? Termos de coesão. Você vai ter que estudar isso primeiro. Tá? Você quer saber? Tem até crase na parada. Tá? Até crase na parada. Então eles vão, tem um trecho lá, aí eles tiram a crase e colocam uma outra preposição, e aí você vai ver se tem o mesmo sentido ou não, e se ela continua correta. Outra coisa que também serve são as vozes do verbo. Vozes verbais. Vozes verbais. Como assim vozes verbais, Álvaro? O trecho está na voz ativa, e eles colocam o trecho na voz passiva, certo? Então você vê, eles colocam um trecho na voz passiva e você vai ver se continua o mesmo sentido ou não. Até isso, ó, até isso. E aí tem uma outra também que eu vou pegar aqui, ó. Orações. Entre outras, tá? Vamos pegar as orações aqui, Álvaro? Vamos. Vamos pegar orações subordinadas, tá? Você tem as orações desenvolvidas. Desenvolvidas. E às vezes eles pedem para você mudar essa oração desenvolvida por uma oração reduzida. Não vou mais falar sobre isso, tá, galera? Ou seja, tudo. Vamos lá. Pra gente começar. Falou, galera? Pra gente começar. E eu gostaria que você colocasse aí agora para mim. Eu gostaria que você conversasse comigo agora. Ó, o que você entendeu sobre isso? Me ajuda aí, galera. É legal. A pessoa que lê o comentário também, o teu comentário é muito legal para a pessoa que lê também, sabia? Álvaro, eu entendi. Então põe aí. Álvaro, eu entendi que reescritura de texto é isso aí, ó. Vamos de novo? Tá. Tem uma aula para reescritura de texto? Não tem.
Álvaro, o que é? E se eu tenho lá no edital? Reescritura textual. Ah, é o texto inteiro? Não! Reescritura de texto, gente, são os trechos. Tem que manter o mesmo sentido, claro. Aí, para manter o mesmo sentido, é claro, você vai usar os sinônimos, certo? Para manter o mesmo sentido, é claro que tem que continuar corretamente, certo? A gramática tem que estar correta, claro. O que eles usam bastante? Advérbios. Galera, advérbio. Então, existem vários advérbios que são sinônimos, tá? E eu tenho que saber se é um advérbio de lugar, se é um advérbio de tempo, se é um advérbio locução adverbial, né? Ah, modo. Que mais, Álvaro? Os conectores, galera. Álvaro, o que você entende por conector? Conector são as conjunções, porque elas conectam uma oração na outra. A preposição é um conector, porque conecta uma palavra a outra. Isso é conector. O pronome relativo é um conector, porque conecta uma oração na outra também. E a pontuação, galera. Vírgula, dois pontos, ponto e vírgula. Por quê? Porque a hora que você inverte a frase, plá, eles vão meter uma vírgula. Tá? Vai meter uma vírgula. Então eu tenho que saber para que serve a porcaria da vírgula. Para manter o mesmo sentido. Álvaro, o que é ordem direta mesmo? Sujeito, vai vendo, ordem direta. Eles põem lá sujeito, depois sujeito eles põem o verbo, depois do verbo eles põem o complemento. Objeto, objeto direto, objeto indireto. E depois o resto, esse R é de resto. Falou, galera? Então, ó, sujeito, verbo, complemento e resto, ordem direta. No que eles invertem, ó, eles invertem, ó. Plá. Ah, Álvaro, então ele começou pelo adjunto adverbial aqui, ó. Usou, o adjunto adverbial, depois eles colocaram o sujeito lá, depois do sujeito eles colocaram um objeto, quer dizer, zoaram tudo a frase. Mantém o mesmo sentido? É isso que você tem que saber, cara. Legal? Até crase entra na parada. E vozes verbais? Como assim vozes verbais, Álvaro? A frase está na voz ativa, eles colocam na voz passiva. A frase está na voz passiva, eles põem na ativa, tem que ser a mesma coisa. E as orações? Orações subordinadas. Aí tem as orações subordinadas desenvolvidas, tem que saber isso. E às vezes ele coloca uma reduzida. Reduzida. Legal? Falei pra caramba. E agora você vai me colocar aí. Álvaro, pra mim, reescritura de textos é isso. Pá, quero ver, falou, galera? Tenta explicar pra mim. Tenta explicar pra mim. Eu quero conversar com vocês, cara. Puta, eu acho da hora. Tô gostando dos comentários, hein? Tá legal pra caramba. Me ajuda aí, galera. E me dá um like também. Bora lá? Sem mais delongas, vem cá. Nós vamos fazer agora, olha pra mim. Nós vamos fazer 12 questões sobre reescritura textual. Certo, galera? Então vai ser assim, ó. Você vai tentar fazer a questão antes de eu explicar pra você. Pode ser? E ao fim do vídeo você me fala, agora acertei 10, acertei 12, acertei 14. Não, 14 não. São 12 questões. Falou, galera? Vamos fazer um testezinho aí? Beleza? Muito bem. Aí já vou colocar a primeira aqui, hein? Sem roubar, hein, galera? Eu vou pôr a questão. Você vai parar o vídeo e tentar fazer pra mim. Bora? Questãozinha de número 1. Aí não importa a banca, hein? Ah? Banca objetiva. Ai, Álvaro, isso aí é uma questão de reescritura de texto? É. Dá uma olhada, ó. No trecho, suas propriedades dão cor e sabor aos pratos e a tornam muito popular, sobretudo na culinária oriental. Lá no segundo parágrafo. Aí tá assim, ó. A palavra sobretudo poderia ser substituída. É isso, galera, tá vendo? Então nós já estamos falando de um advérbio, certo? Então, ó, um advérbio. Então eu vou trocar a palavra. Isso é reescritura de texto? É. É. Para o vídeo faz advérbio. Você sabia que é um advérbio? Pois é. Então, ó, a palavra sobretudo poderia ser substituída nesse contexto por. Para o vídeo faz. Parou? Fez? Então vem cá. Suas propriedades dão cor e sabor aos pratos e a tornam muito popular, sobretudo na culinária oriental. Álvaro, sobretudo quer dizer efetivamente na culinária oriental? Principalmente na culinária oriental? Aliás, na culinária oriental,
exceto na colherada. Só para ser feliz, cara. Só para ser feliz. Ah, mas não tá falando do que é? Se não tá falando do que é, gente, é escritura de texto, ó, percebeu? Você vai trocar uma pela outra vez, faz o mesmo sentido. Tá. Então você sabe que, vamos lá, sobretudo é um advérbio, certo, galera? E esse advérbio, sobretudo, significa principalmente. Simples assim. Aí você lê, tá? Suas propriedades dão cor e sabor aos pratos e a tornam muito popular. Principalmente na culinária oriental. Certo, galera? Isso é para ser feliz, tá? Ah, então peraí, essa questão é sobre o quê? Essa questão é sobre advérbios. Então, além de ser sobre advérbios, você trocar o sobretudo pelo principalmente, você saber que é um advérbio, você também tá falando do quê? De sinônimos. Certo, galera? Ó, são advérbios sinônimos. Alternativa correta, letra B de bola. Vai anotando aí, galera, quantas você acerta, falou? Então, ó, questãozinha de número 1. A alternativa correta é B de bola e... Pau! Vamos fazer a 2? Questãozinha de número 2. Banca com suplan. De novo, não importa a banca. Né? Não importa a banca. Vem cá. Para o vídeo e faz. Deixa eu ler primeiro. Não tive coragem de matar uma planta de Deus. Aliás, então vem cá, galera, já vamos pôr os conectores aqui. Ó, conectores, conectivos. Vocês estão vendo? Isso aqui é um conector, tá? Que conector é esse, Álvaro? É advérbio? É conjunção? Não importa, conecta. Então, ó. Não tive coragem de matar uma planta de Deus. Aliás, duas. Subindo lado a lado, confundindo lá em cima os galhos. No terceiro parágrafo, a expressão em destaque pode ser substituída sem que haja prejuízo quanto ao sentido. Sério, galera? Então tem que ser isso, porque às vezes você troca qualquer uma, tem que manter o sentido, não é? Então, pera aí, vamos lá. Não tive coragem de matar uma planta de Deus. Logo, duas. Não tive coragem de matar uma planta de Deus. Conquanto? Duas. Não tive coragem de matar uma planta de Deus. Na verdade. Duas. Não tive coragem de matar uma planta de Deus. Absolutamente duas. Consequentemente, duas. Galera, Álvaro, o que é o aliás? Aliás significa in fact. In fact. Right? In fact. Como assim, Álvaro? Truly. Então, ó, vamos lá. Aliás significa na verdade. Tá vendo? Na verdade. E aí eu tô vendo que esse aliás é um termo retificador. Sacou, galera? Então, não tive coragem de matar uma planta. Ah, tá, vai, duas, vai. Vai, que seja, duas, vai. Tá, aliás, né? Então você vê que o aliás, ó, na verdade, a alternativa correta é letra C. Isso é uma questãozinha que envolve conectores. E o aliás aí, vamos por também, ó, de novo, ó, advérbios. Não, ó. Advérbios, só pra gente ficar feliz por enquanto. Falou, galera? Então, questãozinha número 2. A alternativa correta é letra C. E pau. Tá legal? Vamos fazer a 3. Beleza? Vai anotando aí. 3. Banca Fundação Carlos Chagas. Porém, mas cadê o texto? Ó, se você ficar esperto, você já arrepia. Ó. Porém, sema experiência do caminho. Álvaro, não sei o que é sema. Sei lá, também não. Isso não importa, galera. Ó. Porém, sema experiência do caminho, tal realização se torna incompleta, vazia e, portanto, falsa. É uma reescritura de texto. É uma reescritura de texto. Por que eu sei que é uma reescritura de texto? Sem prejuízo para o sentido. Gente, sem prejuízo para o sentido,
e a correção gramatical, porque a ideia é essa. Você vai reescrever um texto sem mudar o sentido e mantendo a correção gramatical. Os elementos sublinhados na frase podem ser substituídos. De novo, sinônimo, Álvaro. Sinônimo e conector. Nesse caso, são conjunções. Tá? Então, você vê, são conjunções. Então, e respectivamente. Álvaro, o que é o porém? Ó, mas, porém, contudo, sem pegadinha. Mas, porém, contudo, entretanto, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, mas, porém, contudo, entretanto, sem pegadinha, galera. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Isso, eles são sinônimos. Você vai matar. E qual que é o sentido? O sentido de oposição. Não tem pegadinha, galera. Tá vendo? Aqui tem um sentido de oposição. Porém, você já sabe, em oposição ao que foi escrito antes. Tá vendo? Eu já sei disso. Em oposição ao que foi escrito antes. Eu nem leio o que foi escrito antes. A hora que eu vejo um porém, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, é o sentido de oposição com o parágrafo anterior ou com a oração anterior. Pá! Ah, então peraí, Álvaro. Contudo, contudo entra, tá vendo? Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. O enquanto já era. Enquanto já era. Ah, o por isso já era. Ah, o conquanto já era também. Sobretudo, sobretudo, mano. Sobretudo é um advérbio. Perceberam, galera? E aqui você tá vendo que é uma conjunção, ó. Tá vendo? Então só me sobrou contudo, cara. Só sobrou contudo. Eu sei que você vai acertar. E aí eu tenho portanto. Vem cá, olha o portanto, gente. Não tem pegadinha. Álvaro, o que quer dizer portanto? Portanto, logo, assim, portanto, logo assim, então, portanto, então, por isso, por conseguinte, por conseguinte. O concurseiro é o mínimo que o concurseiro tem que saber. Portanto, logo assim, então, por isso, por conseguinte. Portanto, logo assim, então, por isso, por conseguinte. Qual é o sentido dessas conjunções aqui? O sentido dessas conjunções é conclusão. Conclusão. Então você está vendo um trecho que a primeira é sentido de oposição, ideias opostas. E a segunda, que é o portanto, da ideia de conclusão. É como se fosse assim, ó. Semi-experiência do caminho, tal, realização incompleta. Vazia aí. Conclusão. E assim, conclusão, falso. Né? Conclusão, falso. Ó. Portanto, logo, assim, então, por isso, por conseguinte. Portanto, logo, assim, então, por isso, por conseguinte. Portanto, logo, assim, então, por isso, por conseguinte. O concurseiro macaco velho, ele não gasta 3 segundos do tempo dele se ele decorou as conjunções. Isso é uma reescritura de texto também. Legal? A alternativa correta é a letra A e pau. Vamos para 4? A gente vai aumentando um pouquinho o nível, né? CESP e Sebrasp. Álvaro, CESP e Sebrasp não é aquela de certo e errado? Também. E quem vai fazer um concurso de CESP e Sebrasp sempre tem lá reescritura de texto. E o cara fica no meu Instagram, professor, você tem reescritura de textos na sua aula? Eu falo, não tenho. Não tenho, porque reescritura de texto, como você já viu, é quase tudo, né? Vamos fazer essa aí? Para o vídeo faz. 4. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita. Ó, certo? É isso, ó. Proposta de reescrita. Então é reescritura de texto, né, meu? Então, uma proposta de reescrita para o seguinte trecho do último período do 4º parágrafo do texto.
Aí você não precisa ir lá no texto, gente, porque eles já te dão um pedaço. Veja aí, qual é o pedaço, Álvaro? Ó, essas agendas convertem avanços setoriais em ganhos sistêmicos. É, para o vídeo aí faz, meu. O que eles estão pedindo, Álvaro? Porque essas agendas tá aqui, ó, tá? Essas agendas, essas agendas, essas agendas, essas agendas. Tá tudo igual, Álvaro, tá? Ah, pera aí, Álvaro, avanços setoriais também tá. Avanços setoriais, avanços setoriais, avanços setoriais, avanços setoriais. Tudo igual. Ó, aí tá aqui, ó. Ó, vamos lá, gente. O que você tá vendo aqui diferente, ó? O em, o a, o para e o em. Sacou? Ah, então é preposição também. Preposição também. Mas além da preposição também o quê? Ó, convertem. Então essas agendas convertem alguma coisa. Então elas convertem algo em algo, tá? Então elas mudam, elas convertem, elas otimizam, elas transformam. Ah, Álvaro, converte, eu vou pôr converte aqui também, né, meu? Mesma coisa, né, meu? Só que é o seguinte, tá vendo? Se você pegar a letra B, mas tá igual. O que vai mudar? A preposição, cara. Então essas agendas convertem avanços setoriais em, né, meu? Tá vendo? Não é o A. Ah, então pera aí, Álvaro. Essas agendas otimizam, né, meu? Porque otimizam tem o pá. Gente, aí você tem que saber. Converter é a mesma coisa que otimizar? Ah, então pera aí. Vamos lá. Ah, elas transformam, né, meu? Vamos lá. Então, essas agendas transformam avanços setoriais em... Opa! E tem a letra A. Elas mudam, né? Avanços setoriais. Muda. Eu tô entre a A e a D, né, Álvaro? Você tá entre a A e a D, os cambal. Pode meter D aí. Por quê? Porque converter, você converte algo em algo, tá? Então esse converter está no sentido de transformar. Porque a letra A, essas agendas mudam, mas não mudam também? Tá. Sujeito e o verbo mudar é verbo transitivo direto, cara. Quem muda, muda algo. Tá vendo? Ó. Então não vai precisar do em. Esse que é o problema. Então o que eu tenho aqui, ó. Essas agendas mudam avanços setoriais. Você não muda algo em algo, né? Então aí a alternativa correta é a letra D de dado. Quem transforma? Transforma algo em algo. E nesse caso, o converter está no sentido de transformar. É isso, cara. Então a alternativa correta é a letra D de dado. Achou outro? Eu queria que você me falasse essa questão de número 4. Quero saber de você. Põe aí pra mim. Álvaro, a questão de número 4 foi tranquila ou, Álvaro, a questão de número 4 me pegou? Eu quero saber da questão de número 4, gente. Porque a 1, a 2 e a 3, só alegria em casa do pobre, né? Eu imagino. Me fale da questão de número 4 aí. Fale comigo, gente. Beleza? Bora? Peraí, que nós estamos... Então, reescritura de texto é o que mesmo? Olha para mim. Mesmo sentido. Substituição. Conectores. Conjunções. Advérbios. Preposições. Agora vem cá. Não estão falando de CESP-CEBRASP? Vamos fazer de certo e errado? Essa é a cara da CESP-CEBRASP. Textão. E aí eles me colocam sempre uma dessa. Não tem como fugir dela. Vamos lá. Antes de fazer a questão, antes de ler o texto, né? Vai para a questão. Aí tá lá. Questãozinha CESP, CEBRASP, certo ou errado, já sabe disso. Considerando os sentidos e aspectos linguísticos, sempre a mesma palhaçada, tá, gente? Considerando os sentidos e aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. Sempre a mesma palhaçada. Não perca tempo lendo essa palhaçada aqui, ó. Tá? Todas as questões vão ter isso daí. Vamos para o que interessa? Estariam preservados os sentidos. Tá vendo? Mesma coisa. Ó. Estariam preservados os sentidos do texto e sua correção gramatical. Certo?
caso o último período do segundo parágrafo. Eu só pus esse para você já ir no último período do segundo parágrafo. Então tá assim, ó. Caso o último período do segundo parágrafo fosse assim reescrito. Tá vendo? Se ele fosse reescrito dessa maneira. Aí tá lá. Como ele está? Vamos lá. Essa perspectiva, vírgula, associada a um comportamento compulsivo, vírgula, se torna a fórmula perfeita para o vício e o comprometimento da renda familiar. Vamos pegar o último período? Vamos pegar o último período? Olha o último período aqui, gente, ó. Então vamos lá, ó. Quando essa perspectiva se associa a um comportamento compulsivo, vírgula, tá vendo? Primeiro eu vou ver essa parte, ó. Dá uma olhada aí. É essa parte que você vai ver. Porque o resto é tudo igual, Álvaro? Acho que é. Vamos lá? Ah, o resto é tudo igual, né? O resto é tudo igual. Você pega lá, ó. Você pega o trecho, ó. Essa perspectiva se torna a fórmula perfeita para o vício e o comportamento e o comprometimento da teoria familiar. Então tá lá, ó. Ela se torna a fórmula perfeita para o vício e o comprometimento da renda familiar. Mesma coisa, tá? Mesma coisa, tá vendo? Essa perspectiva se torna a fórmula perfeita. Tá igual, ó. Ela, né, a perspectiva se torna a fórmula. Tá igual, Álvaro, tá igual, vou pôr certo. Cuidado. Cuidado, porque o que tem. Qual é a diferença aqui, ó? Ela se torna. Quando a essa perspectiva é associada, ó, só quando, tá vendo? Ela se torna a fórmula perfeita para o vício e o comprometimento da rede familiar? Sim. Somente quando, tá vendo? Ó, somente quando essa perspectiva. Então, ela se torna. Quando. Então, peraí. Dá uma olhada aqui, ó. Correção gramatical está certíssima, galera. Mas não é o mesmo sentido, sabia? Então, no trecho do texto, ela se torna a fórmula perfeita para o vício e comprometimento da rede familiar. Ela se torna. Quando essa perspectiva se associa. Porque quando não se associa, ela não se torna. Tá vendo? Então ela se torna só quando é associada. E na reescritura? Na reescritura, essa perspectiva, aí quando põe assim, ó, associada a um comportamento compulsivo, dá uma olhada. Não está falando quando, está falando que essa perspectiva, ela é sempre associada. Porque esse associada a um comportamento compulsivo está explicando essa perspectiva. Dá uma olhada, galera. Então, olha a diferença de sentido. O bicho está pegando, hein? Vocês perceberam, né? Pode pôr errado aí. A correção gramatical perfeita. O que muda é o sentido. Qual que é o sentido mesmo, Álvaro? No texto original, a perspectiva se torna a fórmula perfeita. Ela se torna a fórmula perfeita, certo? Quando se associa a um comportamento. Porque quando ela não se associa, ela não se torna. Ela só se associa se ela se torna. Na reescritura, essa perspectiva se torna a fórmula perfeita. Sempre, porque ela é associada a um comportamento compulsivo. Tá vendo? Então, nesse caso, mudou o sentido. Perceberam, gente? Comenta para mim se você entendeu essa diferença. Então, você viu que a diferença, ó, uma conjunçãozinha faz toda a diferença, galera. Legal? Então, aí, ó, errado. Questãozinha de número 5, pode pôr errado. Legal, né?
E, galera, dá 1 a 5, tá? O bicho vai pegar? Vai pegar mais pra frente? Vai. Certo, galera? Vai. Então, o que você teve até agora? Mudança de, ó, mudou a ordem, meteu uma vírgula lá. Reescritura de texto. Legal, né? Seguinte, mais legal ainda é o curso Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira, né, meu? Você vai ter isso aí? Lógico que vai, lógico que vai. Porque é um curso completo, certo? De português. Para concurso. Tem teoria? Tem teoria. Tem questão? Opa! Muitas questões. Muitas, várias, múltiplas, inúmeras, bastantes questões. Todas elas comentadas em vídeo, do jeito que eu estou comentando aqui. Legal, né? Então o link tá aí, ó, link de inscrição, dá uma olhada quanto custa. O preço não é o mesmo? O preço é o mesmo, né? E é vitalício. Por que vitalício, Almorão? Você vai comprar o curso, você vai ficar com ele para sempre. Esse curso não tem essa de ficar renovando não, tá? Comprou o curso? É teu. Eu vou morrer e você vai continuar me assistindo. Legal? Bora para a questãozinha de número 6. Ixi, dá preguiça, hein, Álvaro? Dá preguiça, hein? Vou dar um tempinho para vocês lerem direitinho. Vou lá dar um tempinho. Vocês vão parar o vídeo e tentar fazer, hein? Não espera eu. Não espera eu. Não fica esperando eu ficar fazendo. Tenta você. Então vou ler o enunciado. Considere as seguintes versões de trechos. Ó, versões de trechos da circular. Todas apresentadas como possíveis reescritas do segmento. Ó, reescritura. Tá vendo? Então quer dizer que tem propostas de reescritura do texto. Qual que é o trecho? Encaminho à chefia imediata toda sexta-feira. Então esse é o trecho, certo, galera? Encaminho à chefia imediata toda sexta-feira. Encaminhando à chefia imediata toda sexta-feira. Assinar a alternativa, que apresenta reescrita gramaticalmente correta e semanticamente equivalente. Eles só mudaram a palavra. Álvaro, o que é semanticamente equivalente? Mesmo sentido. Ah, gramaticalmente correta. Eu dou na sua cara, seu nojento. O que é gramaticalmente correto, seu palhaço? Então, semanticamente, não basta só estar correto. Tem que manter o sentido. Legal? Então tem que ver tudo, ó. Tem que ver tudo. Vamos ver? Encaminhando à chefia imediata toda sexta-feira. Encaminhando. Vamos ver aqui, ó, gente, ó. Não, aqui é encaminhado. Ó, a hora que você fala em encaminhado. Certo, gente? Então, já que é encaminhado, é enviado. Beleza. Ah, legal, Álvaro. Então tá lá assim, encaminhado é enviado, beleza, Álvaro. Então, encaminhado para a chefia imediata toda sexta-feira, mesma coisa. Certo, pessoal? Ó, encaminhado à chefia imediata, enviado para... legal. Aí você vai ter que ler aqui, ó. A substituição de a por para, né? Substituir a por para. Elimina a ocorrência de crase em erro gramatical. Ó, tá certinho. Né? Porque você, tá vendo? Encaminhado a chefia, encaminhado para, não precisa mais de crase. Até aí tá legal. Pô, aí vai explicar, tá? Pois para se contrai. Se contrai, mano. Ó, gente, não se contrai com nada, cara. Não se contrai porra nenhuma. Olha a merda aí, você tem que saber então o que, ó. Pera aí, Álvaro. O para, tá vendo, ó? Para, tá vendo, ó? Para a chefia. Galera, não se contrai nada, mano. Não se contrai coisa nenhuma, mano. Então você lê isso aí e fala, então tá lá, Pois para se contrai com o artigo definido e é variante aceitável da preposição a na indicação de... Tá errado isso aqui. Gente, não se contrai coisa nenhuma. Ó,
O para não tá contraído. Álvaro, o que que é contração, mano? Aí vem cá, você tem que saber, ó, contração é o seguinte, ó, a preposição de mais o artigo a, aí sim, ó, se fizer assim, ó, dá, aí, ó, contraiu a preposição de com o artigo a. Agora o para não se contraiu com nada. Ah, não serve. Letra B. Remetido à chefia imediata. Legal. Ó, então encaminhado à chefia, enviado para a chefia, remetido à chefia. Legal, tá certinho. Aí tá lá. A crase é obrigatória. Remetido a. Beleza. Porque o verbo remeter é transitivo indireto, é remeter a, tá, que rege obrigatoriamente a preposição a. Tranquilo, tá certinho. E o substantivo chefia, por ser feminino, a chefia, né? E de referência indeterminada não, mano. Indeterminada não, mano. Ó, exige o artigo definido. Peraí. Se exige artigo definido, gente, ela não é indeterminada. Ela tem que ser determinada. Você sabia disso? Artigo definido determina. Tava lindo, ó. Tava tudo certo, ó. Tava tudo certo. Qual que é o único erro? Referência indeterminada, não, é referência determinada. Porque o artigo definido determina. Único erro. Único erro. Né? Dá pra errar essa questão se você não prestar atenção, hein, mano? Também não serve. Porque artigo definido determina. O artigo indefinido é indeterminado. É indeterminado, tá vendo? Vamos lá, letra C. Enviado à chefia. Já tá errado. Tá? Já tá errado. Já muda, ó. Toda sexta-feira. Já tá errado aqui, ó. Enviado à chefia, não. Tudo que é enviado a. Então, aí o erro já tá aí, já teria que ter crase aqui, porque tá lá, ó. Se tá lá encaminhado à chefia, enviado à chefia. Aí tá assim, ó. A supressão do acento grave, supressão, tirou. É correta nesse caso, pronto. Não é correta nada, tá? Pois chefia é substantivo. Aí tá lá as abobrinha, ó. Chefia é substantivo feminino que não admite artigo definido. Porra, não admite artigo definido, cara? Não é chefia? A chefia. Já tá tudo errado. Quando antecedido de preposição em contextos de referenda, papo furado. Ah, então só me sobrou a D, né? Vamos ver? Só sobrou a D? Primeiro vamos apagar essa bobeira aqui, né? Vamos lá. Então, gente, vocês perceberam, só me sobrou a D de dado. Ou vai ser a D ou não vai ter resposta, né? Então vamos lá. Questãozinha D de dado. Ó, dá uma olhada. Já mete o X aí, galera. Se você acertou, põe aí. Acertei. Acertou chutando? Põe aí. Chutei. Falou, galera? Chutei e acertei. Beleza. Ó, remetido à chefia imediata toda sexta-feira. Beleza. A manutenção do acento grave está correta. Continuou, manutenção tá aí, tá vendo? Ó, manutenção do acento grave tá correto, claro, né? Pois a regência do verbo remeter, tá vendo? A regência do verbo remeter exige a preposição a. Você remete a alguém que, ao se combinar com um artigo definido, combinou, certo, galera? Ó, preposição a, ó, combinado com o artigo a, forma o acento indicativo de crase. Tá vendo? É uma combinação da preposição a, combinação, combinou, né? Então, ó, ao se combinar artigo definido que acompanha chefia, gera crase obrigatória. A alternativa correta é a letra D de dado. Ô, Álvaro, essa questão aí é sobre crase, tá? É, a questão é sobre crase, mas tá falando o quê, ó? Reescrita. Tá vendo, cara? Reescrita. Então, até o acento indicativo de crase você tem que saber usar. Percebeu? Então, questãozinha de número 6, a alternativa correta é a letra D e pau. Legal, né?
7. Vamos fazer 7? Ó, já começa de cara, ó. A reescrita que preserva o sentido, tá vendo? Ó? Reescrita que preserva o sentido e transpõe corretamente. É reescritura, cara. Tá vendo? Para a voz... Ah, então vamos lá. Se você não lê direitinho, você pega o texto, se você não lê direitinho, fala assim, ó. Chamam de conhecimento aquilo que sobrevive ao teste do tempo. Ao teste do tempo, da crítica. Então, chamam de conhecimento aquilo que sobrevive ao teste do tempo, da crítica. Então, o que eles estão falando? Aí você pega a letra A. Aquilo que sobrevive ao teste do tempo, da crítica e da evidência se chama conhecimento. Ah, a mesma coisa. Está escrito. Letra B. Aquilo que sobrevive ao teste do tempo, da crítica e da evidência foi chamado de conhecimento. Ué. Aquilo que sobrevive ao teste do tempo, da crítica... Ah, tá. Ah, é tudo igual, Álvaro. Só uma tá boa. E aí outra coisa que você tem que saber. Ó, corretamente para a voz passiva analítica. Perceberam, galera? Então, ó, voz passiva analítica. Não basta eu saber, tá vendo? Ele quer que você reescreva o mesmo trecho, tá? Mantendo o sentido. Mas aí tem que ser uma voz passiva analítica. Então, para ser voz passiva analítica, tem que ter o verbo ser mais o verbo principal no particípio. Se não tiver isso aqui, galera, não é voz passiva analítica. Certo? Pode ser o mesmo sentido, mas eles estão falando o quê? Ó? O sentido, né? Reescrita que preserva o sentido e transpõe corretamente para a voz passiva analítica. Então vamos lá. Ó, chamam de conhecimento, tá? Chamam de conhecimento, ó, aquilo que sobrevive ao teste do tempo, da crítica. Aí tá na voz ativa. Se eu não souber, galera, não adianta. Se eu não souber que é voz passiva analítica, eu vou chutar. Então vamos lá. Letra A. Aquilo que sobrevive ao teste do tempo, da crítica, se chama... Ó, quando você fala se chama conhecimento, é uma voz passiva, mas não é voz passiva analítica. Porque para ser voz passiva tem que ser o verbo ser e o verbo principal no particípio. Tá vendo? Ó, se chama. Tá vendo? Se chama, é a mesma coisa que falar é chamado. Certo? Porque se fosse é chamado, ó, é chamado. Se chama, ó, é chamado. Vou por aqui, ó. Aí sim, ó. O se chama aí é voz passiva, mas não é voz passiva analítica. Porque essa aqui é uma voz passiva sintética. Tá vendo, galera? Então, ó, teria que ser o quê? É chamado. É chamado. Então, aquilo que sobrevive ao teste do tempo, da crítica e da sobrevivência é chamado. Aí eu falo, é chamado de conhecimento. É chamado de conhecimento. Aí sim, voz passiva analítica, ó. Verbo ser e particípio. Então A não serve. Letra B. Aquilo que sobrevive ao teste do tempo, da crítica e da evidência foi chamado. Voz passiva analítica. Aí, agora eu fui nela, ó. Foi chamado, ó. Verbo ser e particípio. Certo, galera? Errado. Ah, mas não é verbo ser e particípio? Galera, chamam está no presente. Então, se o chamam está no presente, o verbo ser tem que estar no presente. Então, aquilo, ó, é chamado de conhecimento. Verbo ser e particípio. E o verbo ser tem que estar no presente. Ah, tem que ver isso também. Letra C. Aquilo que sobrevive ao teste do tempo, da crítica e da evidência é chamado. Opa, Álvaro, aí sim, ó. Opa, essa mesmo, hein? É chamado, né não, Álvaro? Deixa aí. Letra D. Aquilo que sobrevive ao teste do tempo, da crítica, da evidência, é chamado também. Ai, caramba, também, ó. É chamado, pode crer. As duas estão corretas, né? Você vai pôr X em duas, ou seu orelhudo?
Deixa aí. Letra C. Aquilo que sobrevive ao teste do tempo, da crítica, dever, tem sido chamado. Tem sido chamado. Tá, é verbo ser. Certo, pessoal? É verbo ser. É particípio, também é voz passiva. Agora nós vamos pro pau, galera. Mas quando você fala tem sido, não. Como o verbo chamam está no presente, eu vou ter que ficar com o verbo no presente, ó. É e é. Certo? Então aqui também não serve. Na oração tem chamam de. Então você tem que usar o de. Vamos pegar aqui, ó. Dá uma olhada. Então qual que é o erro de uma aí? A preposição de tem que estar na parada. Porque se é chamam de. Então aqui chamam alguma coisa de. Então, ó, chamam aquilo que sobrevive ao chamam aquilo de conhecimento. Então, quer dizer, aquilo que sobrevive é chamado de. É chamado de. Ó, a alternativa correta é a letra D. Quase a letra C, hein? É quase a letra C. Então, a reescritura dessa frase é a letra D de dado. Mantém o sentido. Ó. E transpõe corretamente para a voz passiva analítica. Questãozinha de número 7, a alternativa correta é letra D de dado. Acertou essa? Põe aí para mim. Álvaro, eu acertei essa. Errou essa? Então põe, Álvaro. Nossa, eu fiquei entre a C e a D. Comenta aí, galera. Então vamos para a questãozinha de número 8? Estão comigo? Mas antes comenta aí. Foi fácil? Essa aqui pegou você? Voz passiva. É reescritura de frase, galera. Questãozinha de número 8. Banca FGV. Fundação Getúlio Vargas. Essa aí, Álvaro, FGV, eu aprendi que FGV é dureza. É mais que dureza. Mas essa aí, vamos ver se rola, né? Vamos ver? Para o vídeo, faz. Analise a frase a seguir da autoria do poeta latino sobre a doença. Aí vamos lá. A doença deve ser combatida ao nascer. Ela deve ser combatida ao nascer. Então, oração principal. A doença deve ser combatida. Dá uma olhada, hein, pessoal? 2 orações, se liga. Se liga, 2 orações, ó. Aí você tá vendo esse aqui ao nascer, cara? É uma oração, hein? Aí tá lá. Nessa frase, a oração reduzida ao nascer. Pronto, ela é reduzida. Tá vendo? Pode ser adequadamente substituída pela oração desenvolvida. Você fala, pô, eu vou desenvolver a oração. Reduzida, desenvolvida, Álvaro. É, oração reduzida, desenvolvida. Vamos pegar o ao nascer aqui. Vem cá, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer um ao nascer. Vou pegar o ao nascer aqui, ó. Ao nascer. Aí não interessa o resto. Falou, galera? Ó, assim. Ao nascer. Ó, simples assim, ó. Ao nascer, ele saiu correndo. Vai vendo, galera? Ao nascer, o bebê começou a gritar. Ao nascer, ela fez isso, isso e isso. Álvaro, o que é esse ao nascer? É uma oração reduzida mesmo. Se você souber que o ao nascer... Por que é reduzida, Álvaro? O que é uma oração reduzida? Não tem conjunção e o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Vai vendo, cara. Então, peraí, quando eu falar ao nascer, é a mesma coisa que falar quando nasce. Quando nasce. Simples assim, ó. Vai anotando. Quando nasce. Agora o verbo está no presente, tá vendo, galera? Quando nasce. O que mais? Logo que nasce. Logo que nasce. Ó, já tô falando pra vocês, hein? Quando nasce. Logo que nasce. Mas peraí, Álvaro. Quando eu falo assim, ó, a doença deve ser combatida ao nascer. Deve ser combatida após nascer, né, Álvaro? Tá certo. Eles não falaram isso, gente. A questão aqui não é se tá certo ou não. Tá falando o quê? Eles querem uma oração desenvolvida.
Quando fala após nascer, ela continua sendo reduzida. Tá vendo? Ah, embora nasça, mudou o sentido. Embora nasça. Ah, mas se colocar aí, Álvaro, a doença deve ser combatida embora nasça. Tá, é outro sentido, porque o embora é sentido concessivo. Esse quando, logo que, assim que, já para de... É temporal, galera. Então esse ao nascer é quando nasce. Ah, desde o seu nascimento, então, Álvaro, faz sentido, faz. Mas desde o seu nascimento, não é oração desenvolvida, galera. Depois do seu nascimento. Ah, na verdade, você vai, ó, após nascer, desde o seu nascimento, não são orações desenvolvidas, gente. Eles queriam uma oração desenvolvida. Álvaro, o que é oração desenvolvida? É quando tem conjunção e o verbo ou está no presente ou no passado ou no futuro. Então esse ao nascer é reduzida por quê? Porque não tem conjunção e o verbo está nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Então eu tenho que saber o que é oração reduzida e desenvolvida, galera. Essa questão aí, agora eu quero que você me coloque aí. Essa eu quero, tá? Põe aí, Álvaro, eu acertei a questão de número 8. Eu sei a diferença entre oração reduzida e oração desenvolvida. Certo, galera? Ou se não você põe, Álvaro, errei a questão de número 8, eu achei que todas elas davam certo, né? Então, reescritura de texto não é só a mesma coisa, hein, galera? Cuidado com o que eles pedem. Alternativa correta, número 8, letra C e pau. 9. FGV também. Vem cá. Ó, FGV, para o vídeo faz. Vamos lá, chega aí. Vamos lá, hein? Ó. Todas as frases a seguir são iniciadas por um termo preposicionado. Álvaro, o que é termo um termo com preposição? Aí você vai lá, ó. Como assim preposição? Ó, preposicionado? É. Álvaro, aqui, ó, preposicionado, ó. De por preposição. Tá vendo? Ó. Ah, tá. Ó. Preposição. Tem que saber que é preposição, tá vendo? Ah, nossa história não há um episódio mais famoso. Ah. Ó. Preposição. Isso é termo preposicionado, tá vendo? Tem a preposição. Ah, nas peças de Nelson Rodrigues, as ideias de sua época. Tá? Ó. Preposição. Pela nossa, penso que posso dizer o que penso. Ó, pela nossa intimidade. Bom, enfim. Todas as frases a seguir são iniciadas, ó, nessa página. Eu li errado. Olha que burro, dá um 0 para mim. São iniciadas. Demorei um pouquinho agora, hein? Ó, nesta. O que é nesta, Álvaro? Por que termo preposicionado? O que é o nesta? É a preposição em mais a palavra esta, tá vendo? Ó, em mais esta, nesta. Ah, no capítulo, ó, em mais o, forma a palavrinha no, tá vendo? No capítulo final, tá? No capítulo final. Em nossa história, tá, já tem a preposição pela dona, tá vendo? Nas peças, é a preposição em mais o artigo as, que forma a palavrinha nas. Pela nossa intimidade, é a preposição por mais o artigo a, forma a palavrinha pela. Então, primeiro eu tenho que saber que são termos preposicionados, né, meu? Entendeu? Vou apagar e vamos fazer. Entenderam, né? Ó, nesta página, letra A, ó, nesta página. Então, vamos apagar isso aí. Já entenderam a parada. E eu enrolando para você acertar essa porcaria logo, hein? Eu aqui enrolando. Tô enrolando. Já fez? Ó. Todas as frases a seguir são iniciadas por um termo preposicionado. Já entenderam? Preposição. Assinale a opção que apresenta a forma adequada de reescrevê-las. Faltou o acento de reescrevê-las. Eliminando a preposição. Tira a preposição daí. E mantendo o sentido original. Vamos lá. Letra A. Nesta página há
muitos erros de português. Então, nesta página há. Então, eu vou tirar tem que tirar a preposição. Esta página. Peraí, nesta página há muitos erros de português. Esta página erra muito em português. Ah, não, mano, é a página, cara. Ah, nesta página há muitos erros, então essa página erra. A página não erra nada, mano. Põe a letra A pra você ver se eu não dou na sua cara, ô nojento. Letra B. No capítulo final, vírgula, encontra-se a conclusão do livro. O capítulo final conclui. Gente, não é o capítulo que conclui, cara. Tem uma conclusão nele. É igual aqui, ó. Não é a página que erra, mano. Tem erro nela. Letra C. Em nossa história, não há um episódio mais famoso. Nossa história não registra um episódio. Então, não registra, mais ou menos. Vou deixar ela aí. Vou deixar ela aí, não sei. Vou lá. É FGV. Letra D. Nas peças de Nelson Rodrigues, as ideias se manifestam nas peças de Nelson Rodrigues. As peças de Nelson Rodrigues... Ah, para, mano. Nossa. Nada a ver. Letra E. Pela nossa intimidade, penso que posso dizer o que penso. Tá? Nossa intimidade impede. Ah, para. Então, peraí. A alternativa correta aqui não é que é a mais adequada. Então, ó, eu vou pôr a letra C, porque se em nossa história não existe, então nossa história não registra. Mais ou menos. Certo, galera? Então, a 9, a alternativa correta, eu fui por eliminação também. A alternativa correta é a letra C. Essa é típica de reescritura de texto. Certo, galera? Tudo bem. Ah, mas você vai colocar mesmo sentido parecido, sentido mais parecido possível. Legal, né? Aí não teve gramática errada. Mesmo sentido. Beleza? Questãozinha de número 10. Certo ou errado? Força na peruca, hein, galera? Tamo lá, hein? Considerando os sentidos e aspectos... Então, olha lá. O trecho. Aí tá lá o trecho. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o trecho aí pra você. Vou pegar esse trecho aí, ó. Vamos lá, hein? Ó. O trecho. O ciclo vicioso de apostas pode levar ao desenvolvimento de sintomas de ansiedade, frustração e desesperança. Tá. Legal, e daí? Né? Então, esse trecho poderia ser reescrito, não, preservadas a correção gramatical e a coerência textual. Quer dizer, tem que estar correto e tem que estar coerente. Tá. Vamos ver? O ciclo vicioso de apostas. Tá igual, ó. O ciclo vicioso de apostas, aí tá lá, o ciclo vicioso de apostas. Aí tá tudo certo. Pode levar. Pode levar. Legal. Pode levar ao desenvolvimento. Beleza. Pode levar a sintomas. Pode pôr errado aí. Não é a mesma coisa, Álvaro? Não, cara. Não. Vem cá. Quando você fala pode levar, ó, tudo que pode levar. Não sei se você viu aí. Levar a, né? Ao desenvolvimento. Certo, galera? Então quer dizer que esse artigo o acompanha a palavra desenvolvimento. Levar ao desenvolvimento. E aí tem assim, o ciclo vicioso de apostas pode levar a
Sintoma. Mas desenvolvimento de sintoma e sintoma é a mesma coisa? Mesmo assim tá errado, gente. Por quê? Porque sintomas está no plural. Para ficar coerente, tinha que ser assim, ó. O ciclo vicioso de apostas pode levar a as. Que a as o quê? Sintoma é masculino, seu nó cego. Então teria que ser o quê? Aos sintomas. Pode levar aos sintomas. E outra, sintomas é masculino e plural. Não se usa acento indicativo de crase antipalavra masculina. Já põe errado logo. Não se coloca acento indicativo de crase, mano. Sintomas está... Os sintomas, né? Tem que ser aos sintomas. E mesmo assim, estaria correto? Tá, estaria correto. Simples, foi uma questão de crase, galera. É escritura de texto? É. Né? Então aí pode colocar errado. Questãozinha número 11. Ah, CESP de novo, Auro. CESP de novo. CESP de novo. Vamos lá, hein? Ó. Julgue o item a seguir referente às escrituras, linguinha, papapá, pipipi, papapá. Vamos lá, hein? A correção gramatical e a coerência das ideias do texto seriam preservadas, tá? Quer dizer, continuaria correto, continuaria coerente. Caso esse período aí, o cenário ambiental global enfrenta um ponto de inflexão, com sinais evidentes, fosse reescrito. Vamos lá, gente, vem comigo. Ó, o cenário ambiental global. Aí vamos lá. Reescrito assim, ó, o cenário ambiental global. Tá. Enfrenta. É a mesma coisa, ó. Enfrenta um ponto de inflexão. Enfrenta um ponto... Mesma coisa. Aí tá lá, vírgula, com. Ah, pera aí, mudaram a pontuação aqui, ó. Ó, ponto. Existem sinais. Com sinais evidentes. Existem sinais evidentes. Ah, eles trocaram o visíveis por evidentes. Peraí. Com sinais evidentes. Então, existem sinais visíveis. Visível, evidente. Beleza. De que a Terra não consegue mais sustentar o ritmo, de que o planeta, de que o planeta, Terra, o planeta, não consegue mais sustentar o ritmo acelerado, não consegue mais da exploração e consumo dos recursos naturais. Não consegue o ritmo acelerado da exploração. Legal. E aí? E aí, o que vocês acham, galera? Então, você viu, eles mudaram a pontuação. E você vai meter certo nessa bagaça. Por que, Álvaro? Por que você vai meter certo nessa bagaça? Vem cá. Evidente. Evidente. Sinais evidentes. Sinais visíveis. Pô, meu. É evidente, é visível. Ah, peraí, Álvaro. Eu pus uma conjunção, uma preposição com aqui. Peraí. Então tá lá. Um ponto de inflexão com sinais. Então, existem sinais. Existe, tem sinal, né? Claro. Perceberam, galera? Mudou a pontuação, tal. Mesma coisa. E aqui, ó, a Terra, o planeta. O que envolveu aí, gente? E aí a CESP deu certo, também pus certo. O que envolveu aí, gente? Sinônimos. Ó. Tá vendo? Sinônimos. Envolveu a pontuação. Tá vendo? Pontuação, galera. Ah, mas mudou a pontuação, mudou o sentido? Não. Não, tá vendo? Colocou um verbo a mais, ó. Então, assim, preposição. Porque aqui, ó. Preposição. Nesse caso aqui, colocou um verbo na parada. Tá vendo? Ó. Esse é um caso típico de reescritura de texto. Certo, galera? Vamos fazer mais uma? Então, põe aí. Põe aí a número 11. Acertou? Fala da 11 pra mim. Põe esse. Ah, Álvaro, eu não concordo. Porque tem os caras falando, não concordo porque eu fui ver no IA, que eu fui ver no chat GPT, que eu fui ver. Você não vai ver bosta nenhuma. Eu quero saber se você concorda ou não com isso agora, sem procurar nada. Porque na prova você não procura o seu
seu nó cego. Se tem uma coisa que me irrita, é o cara falar, eu vi no chat GPT, ele me falou isso. Que chat GPT, os cambal, mano. Você tem que ver a CESP e Sebrasp, mano. É a banca que inventa, não é a... Tá, depois a gente fala sobre isso. Questãozinha número 12. Vai no chat GPT, você vai ver se no chat GPT, a FGV, que é a banca mais maluca que tem. Bora, vem cá. Vamos fazer essa questãozinha número 12 aí. Na engrenagem da sociedade moderna. Na engrenagem da sociedade moderna. Opa, peraí. Eu vou ficar nesse pedaço aqui, ó. Na engrenagem. Gente. Na engrenagem da sociedade moderna, certo? Aí eu pego aqui, ó. A comunicação escrita é o sujeito. Verbo. Peraí, ela se senta em trono. Então, quem se senta em trono? A comunicação escrita se senta. A comunicação escrita se senta. Na engrenagem da sociedade moderna. Muito bem. Eu tenho 2 pedaços aí. Perceberam, galera? Então eu tenho na engrenagem... O na engrenagem da sociedade moderna não pode mudar, hein? O que é isso aqui, Álvaro? Isso aqui é um adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Ele pode estar no meio da frase, no fim da frase, no começo da frase, mas esse pedaço não pode mudar. A comunicação escrita é o sujeito, aqui você tem um verbo e aqui você tem um outro adjunto adverbial. Ela se senta em algum lugar. A comunicação escrita se senta. Então vamos lá, ó. Assinale a opção que mostra a forma de reescrever essa frase. Que modifica. Putz, grila, que modifica. Se eu não ler isso direito, eu me ferro, cara. Agora eles querem uma que modifica. Isso. Vamos lá, letra A. A comunicação escrita é o sujeito. Senta-se em trono. A modificação escrita, senta-se em trono. Onde, Álvaro? Onde? Na engrenagem da sociedade moderna. Não mudou nada. Tá vendo? Ó, pegou esse pedaço e colocou no meio. Perceberam, galera? Então você pega esse pedaço. Pode pôr no começo da frase, pode pôr no fim da frase. Se põe no começo da frase, vírgula. Se puser no meio da frase, entre vírgulas, não mudou nada. Letra B. A comunicação escrita senta-se em trono. Não, tá. Onde, Álvaro? Na engrenagem da sociedade moderna. Beleza? Não, colocou no fim. Legal, né? Então, colocou no meio, colocou no fim, não mudou nada. Beleza. Letra C. Na engrenagem da moderna sociedade. Eles só inverteram. Ó, dá uma olhada, galera. Sociedade moderna, moderna sociedade. Sociedade moderna, moderna sociedade. A comunicação escrita senta-se em trono. Na engrenagem da sociedade moderna, da moderna sociedade, não mudou nada. Trocou, não mudou porcaria nenhuma. Letra D. Na engrenagem moderna da sociedade. Gente, já era. É ela mesmo. Letra E. Senta-se em trono. Então, ela inverteu, ó. A comunicação escrita é o sujeito, senta-se o verbo, só deu uma invertidinha, né? Então, ó, senta-se em trono na engrenagem da sociedade moderna, ó. E aí eu vou pegar aqui, galera, ó. É engrenagem, né? A sociedade é que é moderna. Quem que é moderna aqui, Álvaro? A sociedade. É a engrenagem que é moderna? Não, a sociedade é moderna. E aqui tá falando o quê, ó? Na engrenagem moderna. O que é moderno? É a sociedade ou é a engrenagem, né? Uma mudancinha de sentido só, tá, galera? Tá vendo? Não é a engrenagem que é moderna, a sociedade é moderna. Então, você pode ver, ó. Eu fiquei procurando que nem um tonto, né, meu? Então, assim, ó. Sociedade moderna. A sociedade é moderna. A sociedade é moderna. A moderna sociedade moderna. Moderna sociedade moderna. E aqui, engrenagem moderna. Meu, essa questão foi legal, gostei, cara. Perde tempo para fazer, mas você acerta. Legal, né? Galera, quantas você acertou? Fizemos 12, né?
Gostou disso aí? Gostou, galera? Curtiu a aulinha? Põe pra mim aí, põe pra mim aí, põe pra mim aí. Deixa eu dar um recadinho pra você aqui. Hoje, você que tá vindo agora, se você se inscrever hoje, você terá uma aula às 19 horas, horário de Brasília, a super aula gratuita na faixa de grátis, como virar faixa preta em português para concurso. É aula, vai dar muita aula, Aura? Não. Não, essa aula aqui é legal para te explicar o processo, para você não ficar estudando ao léu, né? Tem um processo. Uma coisa você estuda antes, para você estudar outra. Essa aula é legalzinha que eu vou falar para você a ordem de como se estuda e de como não se estuda, mano. Tá? Se você assistir isso, você fala, porra, eu estudo assim. Então eu vou explicar o jeito certo de estudar português e o jeito errado, mano. Cuidado, hein? Legal, galera, você vai gostar. O link é de graça, certo? O link tá aí, ó. O link de inscrição tá na descrição do vídeo. A hora que você se inscreve, você recebe isso às 19 horas, horário de Brasília. Legal? Ah, pera aí, Álvaro. E o Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira é de graça também? Não, esse não, né, meu? Esse não, né, cara? Ah, mas Álvaro, poxa, eu assisto suas aulas no YouTube, já tá bom pra caramba. Galera, minhas aulinhas no YouTube são bacanas? Muito obrigado. Valeu. Só que é só um ampassant, né? No YouTube eu dou o quê? Eu dou a faixa branca, né, galera? Você tem que ir a fundo, né? Tem que ter tudo lá organizadinho, na ordem e mais profundo, né? Você ficar faixa preta mesmo. Já te falei desse curso aqui. Ele é, ó, vitalício, galera. Vitalício, tá? Vou pôr o preço aqui. Pode pôr o preço do curso aqui, Bob? Oi? Pode pôr o preço do curso agora ou eu... Não, depois. Não, né? Não, é. Tá, né? Não. Porque é o seguinte, você não sabe, né? Não sei quando você tá assistindo isso, né? Hoje é um preço, vai saber o resto. Então, ó, o link tá na... Ó, quer saber o preço? Entra no link aí. Valeu? Divide em vez, Álvaro. Divide, vai. Vai chorar em outro lugar. Já é barato, mano. Você ainda vai dividir, mano. Legal, galera. Gabarito tá aqui. Prova pra mim que você chegou até o fim do vídeo. Fala aí. Álvaro, achei tua aula uma bosta. Pode pôr. Traz mais reescritura de texto? Trago pra você. Escreve aí, galera. Tá? Eu gosto de saber o que você achou dessa porcaria aqui. Valeu? Beijo bonitão. Até semana que vem. Você pode sugerir uma aula aí que eu faço pra você. Você quer que eu faça mais isso aí? Eu faço também. Gente, valeu, abraço e até semana que vem. Nossa. E vai Corinthians, né?